Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do nosso conselheiro superior, professor Biratan Jorge Ório, grande decano do pensamento da Escola Austríaca de Economia no Brasil, publicado na revista Oeste, que nós replicamos no nosso instituto, com o título Liberais e Conservadores, Univos. Nós não vamos entrar aqui numa discussão teórica mais profunda do que é que significa liberalismo, do que é que significa conservadorismo. De maneira muito rasteira, objetiva, muito direta, o professor Iório está refletindo sobre a importância de nós associarmos uma preocupação com pautas morais, com valores, com aquilo que Meira Pena e Antônio Paim chamariam de uma certa moral social, às preocupações com a economia de mercado, com as instituições do Estado de Direito, com a liberdade individual de escolha, enfim, né? E ele vai dizer no texto, o professor Iório, que não são poucos os economistas liberais, estão preocupados, portanto, com essa pauta econômica da agenda liberal, que não dão a devida importância, a devida atenção às pautas morais e à sua relação com os processos econômicos e sociais. Ao contrário, por exemplo, de um Adam Smith, que escreveu A Riqueza das Nações, mas também a teoria dos sentimentos morais, não vamos esquecer disso. Mas também existem aqueles que se dizem conservadores, que estão preocupados com as pautas morais, mas que estão pouco atentos ao valor da liberdade econômica e da economia de mercado. Seria desejável, essa é a posição que o Iório está sustentando, que ambos reconhecessem a importância e a interdependência das ligações entre economia e moral. Aliás, face à lamentável situação de deterioração institucional que nós estamos presenciando no Brasil, essa união entre liberais e conservadores não seria apenas prudente, como diz o professor Iório, mas vital para que os nossos objetivos tivessem sucesso. Então é essa tese que o professor Iório está sustentando nesse artigo. Um dos problemas é que a nossa população está sendo feita de boba pelas nossas autoridades políticas, pelos nossos populistas, pelos nossos tiranos togados, pelos nossos demagogos. E o artigo seguinte do Robert Borba é justamente população como manada. Mas a preocupação central do Robert nesse artigo, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, é o problema monetário. Ele vai dizer que, abstraindo questões religiosas, a liberdade individual está ligada diretamente ao conhecimento e ao acúmulo de capital. Um indivíduo instruído e com patrimônio tem maior capacidade de escolha, visão crítica e poder de decisão. Portanto, o grupo que limita esse acesso ao capital e ao seu acúmulo controla mais facilmente aqueles que não conseguem furar esse bloqueio, romper essa barreira. E o dinheiro, ou melhor, o monopólio estatal sobre ele seria uma das ferramentas mais eficazes de controle. E aí o Robert Borba se apoia na teoria Rothbardiana de Murray Rothbard, o grande fundador do pensamento anarcocapitalista no século XX, também um nome importante da Escola Austríaca de Economia, no sentido de sustentar que retirar o Estado do controle do dinheiro seria um passo importante para confrontar as manipulações e os constrangimentos que as autoridades políticas acabam exercendo sobre os indivíduos. Na opinião dele, seria oportuno que surgissem alternativas privadas, descentralizadas e resistentes à captura política para a codificação das trocas econômicas, para, portanto, a determinação das moedas, com uma concorrência privada de moedas defendida por autores como Hayek e o próprio Rothbard. Que o cidadão se informe, acumule capital e retome as rédeas da própria vida econômica. Que possamos, como indivíduos conscientes, romper com essa lógica de rebanho. É a tese que ele defende no seu artigo. Ainda dentro da teoria econômica, nós temos um texto do Lucas Richa, que nos foi compartilhado pelo Rafael Ribeiro, intitulado Tributação Brasileira, uma afronta à curva de Laffer. Curva de Laffer é um conceito que ajuda a entender os paradoxos envolvidos na tributação excessiva. Segundo a teoria da curva de Laffer, a partir de um determinado ponto de tributação, quanto maior for o imposto, menor será a capacidade de arrecadação, porque se estará
podando a pujança econômica daquela sociedade. Você estará inibindo a sua capacidade de produzir riqueza para que essa riqueza possa ser extraída pelo Estado, porque lembremos sempre, o Estado não gera riqueza nenhuma, sob a forma dos impostos. O Brasil apresenta, na opinião do autor do texto, sinais claros de que está funcionando na parte descendente da curva, ou seja, de que nós estamos com uma tributação excessiva que está acabando com a nossa capacidade de arrecadação, de sustentar o nosso próprio Estado. E por isso nós precisaríamos abandonar essa lógica de aumentos tributários sucessivos e focar em reformas que incentivem, ao contrário, a produção e a competitividade dos nossos mercados. Isso pode ser feito pela redução gradual da presença do Estado até que os meios de produção possam ter o entendimento de que, de fato, o país é capaz. O país em si é capaz de originar boas oportunidades dentro de um contexto de risco-retorno equilibrado. Nós precisamos, então, simplificar o nosso sistema e reduzir a nossa carga tributária para que o Brasil escape do paradoxo da curva de Laffer, que, infelizmente, no momento não parece ser a prioridade das nossas autoridades, dos nossos governantes. Bem, sobre os problemas da situação brasileira, ainda nós temos o texto do professor Alex Pipkin, Não basta ser, tem que parecer ser, que é um lema que deixou de ser uma farsa, né? Dentro dos saques que vêm sendo feitos no Brasil até o INSS, né? Recentemente nós temos visto o problema com roubo às aposentadorias. O roubo agora é descarado, mas o que realmente choca não é apenas o roubo em si. A total indiferença com o dinheiro que de fato não é deles, mas sim dos pagadores de impostos. O que vemos é um desgoverno que ignora não apenas os limites, mas qualquer tipo de responsabilidade com os recursos do povo. É um cenário de irresponsabilidade profunda, comportamento perdulário, desperdício escancarado e uma verdadeira tragédia anunciada. E ele dá um exemplo, não é o exemplo do INSS, mas o exemplo da comitiva do governo Lula para o funeral do Papa Francisco, uma comitiva pornográfica nas suas extensões, se nós a compararmos com as delegações de outros países. Agora então vamos respirar de tanta coisa ruim e vamos para uma homenagem do João Luiz Mauad, à sabedoria de David Hume. David Hume, nascido em 1711 e falecido em 1776, foi um filósofo, historiador, economista e ensaísta escocês, um pioneiro ali, precursor da economia, por assim dizer, considerado por muitos um dos maiores filósofos do iluminismo britânico, especificamente vinculado ali à tradição escocesa, um movimento que legou ao Ocidente uma forte tradição de liberdade. As suas principais obras filosóficas são tratados sobre a natureza humana, investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. E foi amigo de ninguém menos que Adam Smith, com quem compartilhava muitas visões em matéria de política e sociedade. Um dos grandes filósofos da tradição empirista, David Hume, merece o nosso reconhecimento pelas suas contribuições ao pensamento pela liberdade. Agora voltamos às coisas ruins, com Alex Pipkin novamente, A Juventude e o Sequestro do Ensino Brasileiro, que é um desabafo sobre a situação do ensino no Brasil e o domínio do pensamento de esquerda principalmente nas nossas universidades. Embora o Pipkin reconheça que existe uma juventude despertando para esta hegemonia e para os seus problemas, os seus embaraços, essa juventude ainda precisa conquistar muito espaço. Ela precisa de coragem para desafiar o que tentam impor a ela como verdade absoluta, e ela precisa que seja devolvido ao ensino o seu verdadeiro papel, o de formar indivíduos livres para pensar, para criticar, avançar nas fronteiras das suas áreas do conhecimento, quaisquer que sejam, deixando de formar peças de uma engrenagem política disfarçada de consciência social. Na liderança do IL Flash de hoje, um texto de minha autoria. Um presidente mentiroso, mas não é quem você imaginou. Eu faço aí uma brincadeira, esse texto também foi publicado originalmente na Revista Oeste, em que eu digo o seguinte, que logo no começo do texto nós temos um presidente fanfarrão, mentiroso, que descaradamente promove a farsa em holofotes internacionais, que não demonstra pudores em aviltar todos os parâmetros do próprio cargo que ocupa e aprofundar o abismo de desconfiança que paira sobre ele e seu entorno. Só que eu não estou falando do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
poderia estar falando, porque também essa descrição cabe perfeitamente para ele. Mas não estou falando de outro presidente, outro Luiz, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que publicou uma nota oficial em nome do órgão, em nome da cúpula do nosso Poder Judiciário, reclamando da matéria da The Economist que criticava Alexandre de Moraes e os excessos de poder do Supremo. E ainda mentiu descaradamente, dizendo que é mentira que ele disse que nós derrotamos o bolsonarismo, incluindo, portanto, nesse nós, a corte a qual ele representa. É um mentiroso, é um fanfarrão e só rebaixa moralmente a reputação do nosso Supremo Tribunal Federal, da nossa egrégea corte perante os olhos do planeta. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates propostos pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.